que seja eficaz, que produza um efeito realmente positivo. O feedback, ele é, sem dúvida, uma das ferramentas mais importantes dentro de gestões organizacionais e também relacionamentos interpessoais. Ele é fundamental para o desenvolvimento de pessoas, seja no âmbito profissional ou social, promovendo motivação e comprometimento nas pessoas. Todo coach deve saber dar um feedback eficiente. O feedback nada mais é do que um retorno, uma espécie de avaliação sobre o desempenho e performance ou atitude de uma equipe ou pessoa. Quando realizado de maneira construtiva, ele pode promover grandes melhorias e aperfeiçoamento de habilidades e comportamentos dos envolvidos. Vou mostrar agora para vocês algumas dicas preciosas para realizar feedbacks eficazes e assertivos. A primeira dica é: escolha um local adequado. O feedback é algo muito pessoal e totalmente profissional. Por isso, deve ser feito de forma madura, imparcial e adequada. Quando aplicado de forma individual, lembre-se de que deve ser em local adequado ou um momento propício para realizar o retorno. Deve ser também um ambiente seguro, sem interrupções e sem o risco de alguém ouvir o que está sendo dito. O que é dito durante o feedback deve ficar apenas entre as duas partes, evitando fofocas e comentários negativos ou constrangimentos para aquele que está recebendo o feedback. A segunda dica é: cuidado com os julgamentos. Suspender o julgamento é um dos princípios do coaching que podem e devem ser aplicados na realização de feedbacks individuais ou em grupo. Não julgar a atitude do profissional e tentar compreendê-lo na ausência são atitudes primordiais para gerar a iniciativa de mudança no comportamento da pessoa. Assim, o feedback não será visto como ofensa ou crítica, mas como uma oportunidade de crescimento tanto profissional quanto pessoal. A terceira dica tem a ver com as suas emoções. Você deve controlar as suas emoções. Nunca faça um feedback quando estiver com o estado emocional alterado. Isso pode transformar o feedback construtivo em negativo, favorecendo o surgimento de conflitos desnecessários. O mais indicado é esperar até que o seu emocional esteja controlado para que o feedback não seja levado para o lado pessoal. Estou dizendo isso mais propriamente quando acontece em empresas ou com relação à área profissional. Mas no coaching, obviamente, uma sessão de coaching não pode, nunca você estar com o seu lado emocional afetado e querer realizar uma sessão de coaching. Seria um desastre para o seu cliente. A quarta dica é: você deve dar feedbacks bem específicos. Ou seja, na hora de fazer uma crítica construtiva, procure ser o mais específico possível, detalhando questão a ser tratada. Ao invés de falar sua apresentação não ficou clara, por exemplo, aponte o que não ficou claro e o que pode ser feito para melhorar tal atividade. Assim, o profissional saberá exatamente o que deve fazer para aperfeiçoar o seu trabalho. Quando eu digo também que o feedback deve ser específico, você não pode, de forma alguma, aproveitar aquele momento de dar um feedback para associar a outras questões que você não tratou em outra ocasião. Então, se você vai dar um feedback, seja para um assunto específico, não abranja vários assuntos. Isso pode tornar um feedback meio que negativo. A quinta dica é a escala. Trata-se de uma eficiente ferramenta de coaching ideal para a realização de feedbacks construtivos. Isso porque o método de escala
leva a pessoa a mensurar sua performance e resultados, estimulando a sua mudança. Exemplo, em uma escala de 0 a 10, o quanto você se comprometeu com esta atividade? O quanto você deu o seu melhor em determinada tarefa? Quanto você está verdadeiramente comprometido com o alcance de resultados? Quanto você acredita que é possível atingir este objetivo? A sexta dica que eu quero passar para você é o patrocínio positivo. Esta é uma outra importante ferramenta de coaching, muito utilizada na realização de feedbacks construtivos. Ela consiste em dizer frases ou fazer afirmações positivas, a fim de dar apoio e gerar maior abertura e confiança no profissional em relação a seu trabalho e a seu superior. Da mesma forma, vai funcionar positivamente com o seu cliente, mesmo que seja fora da área empresarial ou comercial. Para a gente entender melhor, vamos dar mais um exemplo. Eu estou nessa com você. Eu compreendo você e o respeito. Estamos juntos neste trabalho. Eu acredito em seus resultados. Você possui um potencial infinito para ir ainda mais além. Continue assim e seus resultados serão surpreendentes. Então, você usando essas frases motivacionais, olhando nos olhos do seu cliente, passando para ele confiança e sinceridade, passando verdade, certamente isso vai mexer com algo dentro dele que o dará forças para conquistar os seus objetivos. Agora falaremos de uma outra dica que é o Feedback Burger. Trata-se de uma ferramenta altamente eficiente na realização de feedbacks positivos e construtivos. O Feedback Burger é composto por 3 atitudes. Primeiro, fazer um elogio sincero à pessoa para gerar maior abertura para ouvir o feedback completo. Exemplo, eu compreendo suas atitudes. Foi o melhor que você pôde fazer naquela situação. Então, mesmo que a pessoa tenha tomado alguma atitude que não foi tão assertiva, você está mostrando para ele que você está do lado dele para ajudá-lo a melhorar. Então, esse feedback, quando é iniciado de uma forma positiva, certamente você conseguirá ir até o fim. Nós devemos concluir o feedback com um foco no futuro. Um exemplo, muito bem, você está no caminho certo para atingir grandes resultados. E você, quais atitudes considera importantes na hora de realizar um feedback construtivo? Após entender bem os critérios para realizar um bom feedback, tente colocar em prática com alguém que você conhece e depois analise se o resultado foi positivo ou negativo. Se ficou alguma dúvida ou teve alguma dificuldade, compartilhe comigo ou deixe um comentário e eu terei o maior prazer em tentar lhe ajudar.